Qual seria o homem ideal? Quais são as características que tornam um homem do topo? É claro, do ponto de vista feminino, né? Qual seria a característica do Chad perfeito? Todo cara quer ser esse homem perfeito, porque acha que isso vai garantir uma vida saudável, cheia de amor, riqueza e felicidade. E por que eles querem isso? Os caras fazem de tudo para chegar lá. Eles vão para a academia 5 vezes por semana, trabalham 48 horas semanais, estudam, assistem vídeos, comem de forma saudável, compram carros legais e roupas caras. Eles fazem tudo isso porque acham que isso vai aproximá-los da Stacy e vai fazer eles se tornar um homem melhor. No entanto, o objetivo deste vídeo é fornecer um plano infalível de como seria esse homem perfeito. Vai ser dividido em duas partes. Primeiro, as 25 coisas que compõem a aparência do cara perfeito e depois outras 25 do que compõe o estilo de vida de um cara perfeito. Alguns caras acham que a forma física do Brad Pitt em Clube da Luta é perfeita. Outros acham que é a do Cristiano Ronaldo, outras do The Rock. Outra pequena minoria acha que é ter uma pança beta, de paizão. Alguns pensam que homens felizes parecem mais atraentes. Outros acham que homens com cara de mal e raivosos são mais atraentes. Por fim, embora eu saiba que haverá sempre uma subjetividade do que faz um cara perfeito, afinal, cada mulher tem sua opinião diferente. Vou definir o cara perfeito com um cara que atrai a maioria das mulheres. Enfim, vamos começar. Como seria a aparência do cara perfeito? Esse cara tem a mandíbula quadrada e com um crescimento um pouco para frente, ao contrário da mandíbula fraca, arredondada e recuada. O cara perfeito tem uma baixa porcentagem de gordura, tornando sua mandíbula e rostos magros, ao contrário de alta porcentagem de gordura, que deixa o rosto inchado. No entanto, o cara perfeito não é tão magro, a ponto de parecer um fisiculturista. 10 a 12% de gordura é ideal e sustentável para a maioria dos caras. O rosto do cara perfeito é altamente simétrico, ao contrário de conter todo tipo de desigualdade e assimetrias. Quanto à área dos olhos, eles parecem de caçador, o famoso Hunter Eyes, com um olhar estreito e penetrante, ao contrário de uma área dos olhos protuberante e parecida com presa. Ele tem muito cabelo, e com uma linha capilar quadrada, e sua cor é vibrante e jovial, ao contrário de qualquer forma de entrada e de cabelo grisalho. Sua testa parece saudável e jovial, e firme, ao contrário de ter uma pele flácida, opaca e enrugada. O cara perfeito tem um meio rosto compacto, ao contrário de um rosto excessivamente longo ou exprimido. Tecnicamente, uma proporção de 1 para 1. Os olhos e lábios superior é considerado ideal. Ele tem sobrancelhas cheias e grossas, ao contrário de sobrancelhas mal modeladas ou finas. Suas formas dentárias são retas e brancas, ao contrário de dentes amarelados ou com espaços. Ele tem lábios cheios e saudáveis, ao contrário dos lábios excessivamente finos e rachados. Seu nariz é afinalado, ao contrário de formas desproporcionais ou desviadas. Ele tem as maçãs do rosto altas e as órbitas oculares pequenas, ao contrário de maçãs do rosto baixas, que causam bolsas. Todas as suas características funcionam em perfeita harmonia e se complementam, ao contrário de serem incongruentes. Agora, em relação à fisiologia e das dimensões corporais, o cara perfeito tem uma altura acima de 1,80. Não tão alto para parecer menos dominante, mas também não tão baixo a ponto de não mostrar dominância. Ele tem ombros largos em comparação com sua cintura, ao contrário de larguras mais iguais, que parecem menos masculinas. Ele tem quadris mais largos, em comparação com sua cintura, com uma boa proporção, não muito largos para serem femininos e gestantes. Eles têm braços grandes e definidos, ao contrário de braços pequenos e subdesenvolvidos. Ele tem peito largo, ao contrário de um peito sem treino e plano. Ele tem ombros grandes, dando aquela impressão de shape em V, em comparação com uma figura estreita, fina e parecida com um lápis. Também ajuda que ele tem inserções baixas, o que estende para o seu V-shape, ao contrário desse cara que tem uma boa fisionomia, mas com inserções altas, que não são tão boas. Ele tem um pescoço grosso, ao contrário de um pescoço fino e excessivamente fraco. Ele tem pulsos grandes, ao contrário de pulsos pequenos que parecem frágeis. Ele tem uma visibilidade de veias em áreas como braços e antebraços, mostrando circulação sanguínea, saúde e alto nível de testosterona, ao contrário de quem não tem esse recurso. No entanto, isso não é crucial, então não é um grande problema se você não tiver. Ele tem os gomos da barriga à mostra, e isso indica que ele tem um body fat baixo, ao contrário de quem está com body fat alto, e não aparece os gomos da barriga. O homem ideal também tem pernas grossas,
o que indica que ele não falha em treinos de pernas na academia. Ao contrário de quem tem perna fina, o que não é muito atraente aos olhos da mulher. O homem ideal tem um corpo atlético e definido, o que muitas mulheres consideram atraente, ao contrário de um corpo de fisiculturista, que muitas delas consideram como bizarro. Por fim, todas essas características se unem para a forma do corpo masculino perfeito, onde todas as características se harmonizam completamente. Lembre-se que você está tentando construir um cara perfeito, um cara que a maioria das mulheres enxergaria como um homem ideal. Ao invés disso, o próximo ponto é sobre como a maioria das mulheres idealizam esse cara perfeito. Agora vamos para o estilo de vida. Separei 25 pontos que tornam o lifestyle do cara perfeito muito atraente. Grana. O cara perfeito é rico, pode bancar tudo o que pensar sem pensar duas vezes. Consegue sustentar sua parceira, filhos, família e até garantir o futuro das próximas gerações com uma grana de respeito. Círculo social. O cara perfeito tem muitos amigos, tanto homens quanto mulheres. A qualquer hora do dia, ele tem opções para marcar uma atividade empolgante com quem quiser. Presença online. O cara perfeito tem um perfil turbinado no Instagram, cheio de posts empolgantes. É claro, conta com 500 mil de seguidores e um selo azul de verificação. Fala inglês. O cara perfeito possivelmente estudou em boas escolas e consegue falar inglês fluente, provavelmente fez intercâmbio na sua adolescência e viaja regularmente para fora. Voz profunda. O cara perfeito tem a voz grave, mostrando que tem um alto nível de testosterona. Ele fala com profundidade e impacto, e as pessoas sabem que tudo o que ele diz é importante só pela tonalidade da sua voz. Convicção ao falar. Ele fala com convicção, nunca tem dúvidas do que diz. Porque tudo é baseado em fatos subjetivos, não em opiniões. Ele é direto, sem enrolação, conseguindo passar a mesma mensagem com o mínimo de palavras possível. Articulado. O cara perfeito é articulado, nunca murmura, não usa palavras desnecessárias e nunca pausa no meio da frase, a menos que seja para causar um impacto. Pré-seleção. Ele sempre está rodeado de mulheres bonitas, o que faz das outras sentirem ainda mais atraídas por ele, pois sabem que a abundância dele se torna agradável de se estar perto. Visual feliz. O cara perfeito tem uma aparência feliz, não agressiva ou carrancuda. Ele parece acessível, sendo o cara que todo mundo da sala quer estar junto. Estiloso. Ele tem um monte de roupas que caem bem e valorizam seu físico, dando aquela impressão de status elevado. Higiênico e cheiroso. Ele é higiênico e tem aquele cheiro masculino do seu melhor perfume. Paciente e ouvidos atentos. Ele não está com pressa de falar, deixa os outros terminarem a frase, mesmo que sejam completamente irrelevantes. Estoico e não reage emocionalmente. Palavras não o machucam. Os conflitos verbais são tratados com a mesma frieza, sem exageros desnecessários. Em confrontos físicos ele não fica agressivo, neutralizando ameaças e mesmo na medida certa. Percepção emocional. Ele é altamente perceptivo emocionalmente. Então, mesmo que mostre pouca emoção, entende que as pessoas ao seu redor são extremamente emocionais. Ele lê bem as situações e sinais, agindo para acalmar a pessoa. Percepção realista de habilidades. Ele tem uma visão realista de suas habilidades, não superestimando o que pode fazer, nem que seja um pouquinho, o que faria parecer arrogante ou iludido. Também não subestima suas habilidades, evitando dúvidas que impediram de atingir seu potencial. Esperteza e bom humor. Ele é afiado com piadas engraçadas e comentários inteligentes, sempre sabendo o que dizer. Destemido. As mulheres confiam nele para ser corajoso, confiável e arriscar cálculos para resolver qualquer problema. Ambicioso. Ele está sempre crescendo na vida, com uma mentalidade de crescimento constante. Eficiente. Ele nunca desperdiça tempo, energia ou dinheiro. Ele faz o mínimo absoluto e ainda atinge seus objetivos, sempre escolhendo o caminho mais fácil. O cara perfeito é como um computador, com todas as respostas, como se tivesse que escolher a resposta ideal em seu enorme banco de sabedoria. Nenhuma pergunta é pego desprevenido, e ele fala com genialidade em cada frase. Ele é consistente, e não permite que o que ele quer no momento ofusque seus ganhos a longo prazo. Homem de palavra. Ele não engana as pessoas em seu próprio benefício. É honesto e joga de acordo com as regras, mas ainda domina a competição jogando limpo. Independência. Ele prospera e é próspero independente dos outros ao seu redor. Mesmo se algo ruim acontecer, como um término com a namorada, não importa.
porque emocional ou financeiramente ele não depende dela. Calculadamente dependente, ele permite dependência, mas só quando tomou a decisão calculada do que está pedindo alguém que gera valores positivos e esperados em média. Responsável. O cara perfeito assume a responsabilidade, não desvia a culpa. Na verdade, a primeira coisa que pensa depois de fazer algo de errado: havia algo que eu poderia ter feito para evitar isso que aconteceu? Enfim, esses são os 50 fatores do estilo de vida que fazem um cara perfeito. Algo que todo cara deveria buscar. É claro que isso é ideal, mas nem sempre conseguimos chegar à perfeição. Mas acho que todo cara deveria ir atrás disso. Se eu esqueci alguma coisa, deixe nos comentários. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais vídeos relacionados. Obrigado por assistir e até a próxima.